Um embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal do Paraná dominou a cena política nos últimos dias. Duas decisões do Supremo levantaram a poeira. A primeira foi sobre encaminhar à Justiça Eleitoral crimes comuns ligados à Caixa 2, o que para os promotores significa esvaziamento da força-tarefa. A outra suspendeu os efeitos do acordo firmado entre promotores de Curitiba, autoridades dos Estados Unidos e Petrobras. O acordo previa a criação de um fundo privado para gerir 2,5 bilhões de reais dinheiro de multa paga pela Petrobras por condenação na justiça norte-americana. Protestos dos promotores levaram a manifestações de rua nesse fim de semana. Eu converso com o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Rodolfo Viana Pereira, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bem-vindo, Rodolfo, mais uma vez aqui no Mundo Político. Obrigada por vir. Que agradeço, sempre um prazer estar aqui, Vivi. Rodolfo, como é que você avalia o significado político-jurídico do... Vamos começar pela decisão de remeter à Justiça Eleitoral aqueles processos, não é, que são de crimes comuns, mas que estão ligados a crimes eleitorais. Bom, essa é uma decisão que o Supremo acertou em cheio. Por mais que tenha sido uma decisão não unânime, foi 6-5, juridicamente eu não tenho dúvida de que a decisão foi correta. E muito simplesmente, o artigo 78, inciso 4, do Código de Processo Penal diz que, quando há concurso entre jurisdição comum e uma jurisdição especial, que é o caso eleitoral, deve prevalecer a segunda. E o próprio Código Eleitoral também diz expressamente que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais. E a própria Constituição também diz que uma lei complementar estabelecerá a competência da Justiça Eleitoral. E o Código Eleitoral, para todos esses fins, é considerado lei complementar material. Resumindo o juridiquês, o Supremo Tribunal Federal acertou. Está correto. Isso não significa o fim da Lava Jato, isso não significa uma janela que se fecha para o combate à corrupção, até porque só irão para a Justiça Eleitoral aqueles processos de lavagem, de corrupção, que tiverem conexão com financiamento de campanha, com financiamento político. Todos os demais continuarão a ter lá na 13ª vara o seu foro de julgamento original. Uhum. Agora, há uma leitura política dessa decisão. Sem dúvida. A leitura política que eu acho que é mais correta é a força-tarefa Lava Jato não aceita posições contrárias ao seu acúmulo de poder. Então, o que significou essa decisão do Supremo foi claramente retirar não poder do Ministério Público, não poder da Polícia Federal, mas retirar poderes de um grupo de procuradores da República que atua numa força-tarefa, dentre várias outras forças-tarefas, claro, preciso reconhecer a importância histórica da Lava Jato, mas o que aconteceu foi, na prática, retirar competência dessas pessoas, poder dessas pessoas, e alocar para outras áreas da Polícia Federal e para outras áreas do Ministério Público. Vamos lembrar que a Justiça Eleitoral, por ser uma justiça federal especializada, a Polícia Judiciária é a Polícia Federal. Continua na mão da Polícia Federal. Quem vai atuar como Ministério Público é o Ministério Público de primeira instância, que é o Ministério Público Estadual, e nos TRS são procuradores da República, idênticos aos procuradores da Lava Jato. E quem julga são juízes federais alocados numa justiça federal especializada. Claro que a justiça, quando eu digo juízes que vêm de várias outras instituições, da Justiça Estadual, Justiça Federal, Advocacia, e que julgam como juízes federais especializados. Então, politicamente, há uma guerra de braços, sem sombra de dúvida, mas vamos lembrar que essa não é decisão nova. Em 1996, existe uma decisão unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma questão, que já foi confirmada em outras vezes, de que essa competência é da Justiça Eleitoral. Todo essa queda de braço, que envolve esse caso, envolve também a questão do fundo, como eu mencionei na abertura, acontece justamente no momento que a Lava Jato faz 5 anos. Isso é um pouco emblemático. Será que isso é só uma coincidência? Ainda que não seja,
primeiro, a gente precisa analisar as questões com menos passionalidade. Eu acho que é uma crítica que deve ser feita, inclusive, com todo respeito, aos procuradores da Lava Jato que se manifestaram publicamente em atos de ostensivo desrespeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, ao tentarem jogar a opinião pública que é vingativa, é irracional, é sanguinária, contra a instituição Supremo Tribunal Federal em razão desse julgamento. Isso é algo grave, não é? Nós tivemos gente até pedindo, artista, né? Imagine. Atriz pedindo fechamento do Supremo. Do Supremo, ou seja, isso é um risco democrático enorme. A nossa democracia não está consolidada. Então, jogar a opinião pública em razão, né, de um evento jurídico e que juridicamente se prova, pelo menos para mim, que os procuradores estão equivocados, é muito sério. Agora, em meio a essas declarações, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele determinou a abertura de um inquérito para investigar essas ofensas, não é, que ele considerou ofensas, fake news, que envolve, inclusive, o promotor Delton Dallagnol, ele é um dos citados, né? Se não me engano, são 3. Sim. Contra a honra, né? Esses seriam ataques contra a honra dos ministros. Como é que você vê especificamente esta decisão do Supremo, que isso, inclusive, está sendo questionado pela Associação Nacional do Ministério Público, pelo próprio CNMP, né? Claro. O Conselho, não é? Eu tenho uma posição muito pessoal em prol da liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade de expressão deve ser a regra. Dito isso, a liberdade de expressão também pode ser limitada em razão de algumas outras normas. Por exemplo, não é possível caluniar alguém e se esconder por trás da liberdade de expressão. Não estou dizendo que isso aconteceu no caso específico desse evento. Então, o que se tem que ver existe um espaço de crítica possível que os órgãos públicos e eventualmente até alguns membros, muito embora eu ache que Ministério Público, magistratura devem ser mais comedidos a usar a opinião pública, inclusive são limitados por lei em relação a isso, muito embora exista esse espaço de crítica que deve ser utilizado e pode ser utilizado, acho que em determinadas situações, não quero falar especificamente em relação a essa, em que se algum membro de um poder acusa outro membro de poder de julgar por interesses escusos, por exemplo, é o que parece ter ocorrido em algumas falas, né? Os ministros do Supremo irão julgar para beneficiar a corrupção no Brasil. Essas frases, dependendo da sua conformação lá específica, podem configurar, inclusive, crime. Então, muito embora me pareça forte a abertura de um inquérito para apurar membros do Ministério Público, ou falas do Ministério Público, digamos que juridicamente isso é possível. Vamos ver como isso se dará. Juridicamente é possível? Porque o Conselho Nacional do Ministério Público está dizendo que o Supremo não tem competência para conduzir uma investigação. Claro, essa é uma análise técnica que deve ser feita. Eu confesso que assim não me deti nela. É um argumento, não é? De fato tem que ver como é que está o sistema legal, de cabeça eu não vou poder te dar esse retorno agora, para essa questão de competência especificamente, porque sem sombra de dúvidas o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, é aquele encarregado para a realização de controles, inclusive disciplinares, em relação aos membros do Ministério Público. Agora, em termos penais, processuais, criminais, não sei se esse foi o objetivo do inquérito, não vi a abertura do inquérito, de fato algo a se pesquisar. Agora, é um recado político, né? Sim. É um recado político forte, né? No claro. sentido de que, inclusive você tem aí dentro em outros âmbitos, não é? E supostamente a pedido do Ministério Público, investigação, como no caso lá da Receita, em relação a Gilmar Mendes, né? Que foi denunciado, claro. E houve um recuo, explicações de ministro. Nenhum órgão na democracia e no Estado Democrático de Direito pode ser imune à investigação, à fiscalização e à responsabilização. Isso é um ponto importante. Nem o Judiciário, nem o Ministério Público. Eles não podem estar imunes à responsabilização. Então,
essa postura do Supremo vem muito em resposta a esse último movimento dos procuradores da Lava Jato de deliberadamente jogarem a opinião pública contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que isso foi algo direto e, em certa medida, importante. Agora, e sobre esse fundo? O fundo é um fundo privado, que ele nasce de um acordo, como eu no princípio fiz referência, nasce de um acordo aí entre, a partir de uma multa, não é, que a Petrobras devia nos Estados Unidos, a justiça americana julgou, cobrou a multa e houve lá um acordo que envolveu o Ministério Público e essa multa final, então, 2,5 bi é muito dinheiro. Então, vamos criar um fundo, isso tudo foi iniciativa do Ministério Público. Cria o fundo e o Ministério Público ficou como gestor desse dinheiro todo. Veja, desculpa, eu te Enfim, cortei. isso causou, teve uma reação forte no meio jurídico, especialmente. Claro. Né? O que você acha desse episódio e da decisão do Supremo, através do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, de suspender o fundo, como até os promotores já tinham dito que fariam, né? Estavam recuando. Essa é mais uma das provas de que há algo equivocado na condução de certas competências políticas, digamos assim, por parte da Força Tarefa Lava Jato. E quem diz isso não sou eu. Quem está dizendo isso, sobretudo, é a própria Procuradora-Geral da República, que ajuizou a ação contra o acordo firmado. Então, quem levou ao Supremo o pedido para acabar com o fundo que seria criado sob gestão do MPF lá da Força foi o próprio chefe deles. O próprio chefe deles é que propôs essa questão. E, de fato, essa foi uma condução bastante equivocada. Por mais que se entenda, por mais que se possa dar o crédito, a boa intenção em relação à criação desse fundo, quando a gente lê o acordo, fica claro o risco para o próprio Ministério Público de se submeter à gestão de um fundo como aquele. Porque qual que era o acordo, basicamente? O acordo previa que os estatutos, isto é, as regras da nova sociedade privada, da nova fundação de direito privado, queria gerenciar o fundo, quem iria propor era a Força Tarefa da Lava Jato. Os procuradores da Força Tarefa. Não é o Ministério Público, é o Ministério Público que atua lá em Curitiba, junto à 13ª Vara. Isso. Eles que iam montar o sistema de governança da fundação privada. Eles que iam indicar as associações, as ONGs, que iam participar dos conselhos gestores e dos conselhos deliberativos. Ou seja, isso não é papel do Ministério Público, não pode ser papel do Ministério Público, e isso gera um risco muito grande, inclusive a própria independência do Ministério Público. Porque quais seriam as relações? Como é que o MP iria escolher essas ONGs? Como é que ele ia fiscalizar? Quem que ia dar destinação a esse recurso? O Ministério Público pode fazer isso? Não, não pode. O Ministério Público, o papel institucional dele é outro. Sim, e aí caracteriza muito também uma ação de indivíduos. Não é isso? Sim. Esse é um problema, assim, faz parte do problema. Claro. É a ação de alguns promotores, sem não dúvida. É a instituição, o Ministério Público. Perfeito. Por mais que o Ministério Público tenha independência funcional e cada membro do MP seja o MP representado, se a gente tirar esse arcabouço jurídico e formos para realpolitik, né, a gente verá que ali sim, ali é um grupo de procuradores na verdade, procuradores, membros do Ministério Público Federal, que fizeram um acordo e que não necessariamente foi comandado dessa forma pela Justiça Americana, pelo acordo com a Justiça Americana. Porque a Justiça Americana não entrou nessa questão. Se isso ela não deu uma legitimidade para o Ministério Público de Curitiba para realizar o acordo nesses moldes. Ela concordou que o recurso viria para o Brasil. Perfeito. Agora, a forma de governança e de gestão disso certamente não foi prevista como essa. Agora, isso teve repercussão para a Raquel Dodge, para a Procuradora-Geral da República, não é? Sim. A gente tem visto hoje uma repercussão interna, que eu digo, no Ministério Público, não é? E que coloca em risco, será que coloca em risco a recondução dela em setembro? Ela possível. Pode ser reconduzida por mais 2 anos. É possível. O que a gente está vendo agora é que isso criou, inclusive, uma luta interna no MP, né?
Mas assim, as instituições passam por isso. É normal que instituições tenham divergências de posicionamento internas. Isso, o MP passa, a advocacia passa, o judiciário passa. Claro, nós veremos agora quem terá mais força para dar essa condição. Mas que, sem dúvida nenhuma, isso criou um cisma interno. Com certeza criou. A gente está vendo isso agora. Bom, você está dizendo que essas coisas acontecem, mas assim, uma disputa dessa entre o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, né? Sim. Que é a representação máxima de um desses poderes da democracia, e o Ministério Público, um órgão independente que ganha um poder imenso depois da Constituição Federal de 88, isso pode, de alguma forma, essa disputa pode fragilizar essas instituições, assim, tanto o poder quanto Não tenho a menor dúvida. o órgão, a repercussão disso? Não tenho a menor dúvida que pode, isso é péssimo para o Brasil. Nós vivemos hoje um modelo de democracia no Brasil que é um modelo instável. Nós não temos uma prática consolidada histórica de regime democrático no Brasil. Nós estamos aprendendo há pouco tempo a viver num regime democrático. Se hoje as grandes democracias do mundo se questionam sobre a possibilidade de sua própria crise e falência, isso é um tema hoje na ciência política muito forte, né? Como as democracias morrem, e democracias consolidadas, como a europeia e a americana, exatamente através de questões que não são aquelas riscos tradicionais da violência, né, da prisão, da tortura, não, por modelos softs, em que as regras eleitorais, o balanço institucional, a instabilidade, esse tipo de questão de fragilização, de polarização, de incitação ao ódio dentro do próprio processo democrático. Então, assim, para fechar esse ponto, essa posição em relação ao núcleo do Ministério Público de criticar não o argumento jurídico, não determinados ministros, mas criticar a instituição Supremo como se ela desse guarida à corrupção por deslocar a competência para uma justiça eleitoral que também foi fragilizada no argumento. A justiça eleitoral é uma justiça seríssima, como toda organização tem seus problemas, mas é uma justiça muito séria, é uma justiça que está atrelada indissociavelmente à história da democracia brasileira, e o que se fez foi dizer o seguinte: olha, o Supremo está dando um golpe para jogar para a justiça eleitoral, desmerecendo a justiça eleitoral, porque vão retirar poderes da força-tarefa da Lava Jato. Isso é um argumento que, dentre todos esses novos autores, ou esses autores que estão trabalhando essa questão da morte das democracias, da fragilização das democracias, certamente surge como um item que é problemático e perigoso para a estabilidade das instituições do regime democrático. Agora, em que circunstâncias os ministros, né, isso aí é uma curiosidade, essa discussão sobre impedimento de ministro do Supremo, em que circunstâncias eles poderiam sofrer um impeachment? Né? Claro. E lembrando, inclusive, que existe um movimento, aí é um outro poder aí onde a coisa está caminhando e que tem, nós sabemos, estremecimentos que vêm já de algum tempo entre o Legislativo e o Judiciário. Tem uma coleta de assinaturas no Senado, já inclusive suficiente para criar uma CPI das cortes mais altas do país, né? Das instâncias superiores. Vamos lá, o Supremo também não é imune à crítica, ele não pode sacralizar o Supremo Tribunal Federal, mas essas críticas têm que ser críticas que, obviamente, não destruam o conceito da instituição no plano moral, no plano ético. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ainda tem que prestar contas à população brasileira quanto a várias questões tais como é que se formam as pautas, essa é uma questão que está muito em voga hoje, que poder é esse dos presidentes de determinar pautas sem metodologias ou sem critérios muito claros, decisões monocráticas de impacto nacional que também podem ser criticadas, porque elas muitas vezes suspendem a lei que foi fruto de um processo legislativo democrático, debatido, né, representativo. A própria composição e exercício do poder do Supremo Tribunal Federal é algo que pode ser, sim, discutido no plano de uma engenharia constitucional. Nós temos no Brasil hoje uma Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal não possui nenhum parâmetro comparativo nas cortes constitucionais e nos tribunais de alta instância do mundo.
A arquitetura constitucional dele fez com que o Supremo Tribunal Federal tivesse o que os alemães, vou utilizar conceitos aqui mais didáticos, os que os alemães têm de mais forte e os que os americanos têm de mais forte, sem introduzir as respectivas controles internos. Um exemplo típico, os alemães, o tribunal pode suspender nacionalmente uma lei através de uma ação específica, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas lá... Um ministro do Supremo. Um ministro, exatamente, vamos chamar do Supremo Tribunal alemão. Mas lá os ministros possuem mandato e eles são indicados por várias fontes, não por fonte única, presidente da República sabatinado no Senado. Nos Estados Unidos da América, eles são vitalícios. Eles têm vitaliciedade, como os ministros supremos. Mas lá, a regra geral é que eles são só corte revisional. Eles revêem as decisões das cortes inferiores. Portanto, não tem, em regra, esse poder de, numa canetada, às vezes numa decisão monocrática, suspender uma lei no território inteiro. Então, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele adquire o que tem de mais forte nos alemães e o que tem de mais forte no modelo estadunidense, sem os respectivos controles. Então, isso é algo que pode ser discutido, mas, claro, discutido num nível muito diferente daquele que é jogar ao Supremo Tribunal Federal como se ele tivesse, e aí não se dá conta nem mesmo das diferenças entre os ministros, né? Como se o Supremo fosse um órgão monolítico que está, a partir de agora, engajado em deixar a corrupção no Brasil continuar, né, ou retomar. Mas, enfim, só para encerrar aqui um comentário rápido, dentro do próprio núcleo duro do Palácio do Planalto, discurso contra A, B ou C ministros. Né, Exato. Né? Contra ministros ou contra o papel. Assim, eu acho que o Brasil chega num momento em que é preciso tranquilidade, é preciso baixar um pouco, é preciso sair do discurso passional. Assim, a gente não pode, claro, imaginar que as conversas do dia a dia não sejam passionais. A gente não pode gerar essa responsabilidade. A gente vê que, para a opinião pública média, as conversas de almoço na família, na corrida de táxi, são conversas passionais, sanguinárias e vingativas. O povo gosta disso. Assim, essa, sobretudo quando se fala de política, de órgãos públicos, de poderes. Agora, as instituições não podem entrar, nem os servidores públicos podem entrar, e os formadores de opinião podem entrar nesse jogo. Isso é muito perigoso para o Brasil. Rodolfo, sempre um prazer ter você no mundo político. Prazer é meu. Por vir. Que agradeço. Eu conversei com o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Rodolfo Viana Pereira. Ele é doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Nosso assunto aqui, decisões recentes do Supremo que entraram em choque sobre o Ministério Público, que afetava o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal do Paraná, Força Tarefa, e que levou a um embate, inclusive envolvendo redes sociais, os jornais e tal, e que nesse momento continua aí na ordem do dia. Vamos ver como é que ele termina, mas o Rodolfo veio aqui justamente para analisar essa situação e o risco que é para as instituições esse tipo de embate. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, o e-mail ou o Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.